Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando seguimento, dando continuidade para as nossas aulas, nós vamos falar hoje de desenvolvimento, né? Por que existe um grupo de países que é denominado de países desenvolvidos, tá? Então, para a gente começar a pontuar, a entender essa questão, o que é interessante a gente analisar? Os países que são considerados países desenvolvidos, eles participaram da primeira Revolução Industrial. Para quem não lembra, a primeira Revolução Industrial foi o advento do quê? Das indústrias, as primeiras máquinas, você começar a produção a partir de máquinas, né? Você aumentar o quê? O excedente de produção. Então, todos esses países que hoje são considerados países desenvolvidos, os países europeus, né? Um pouquinho mais tarde, os Estados Unidos entrou nessa revolução. Também os países desenvolvidos participaram efetivamente da segunda Revolução Industrial, né? Finalzinho ali de 1800, começo de 1900, né? Então, o que é interessante a gente perceber? Uma das coisas que um dos fatores que vão ser essencial, primordial para a classificação desse país como países desenvolvidos está ligado ao processo industrial. Todos esses países participaram efetivamente da primeira e da segunda Revolução Industrial, né? Lembrando que quando eu falo de segunda Revolução Industrial, de repente vocês já viram alguma coisa em história, segunda Revolução Industrial, basicamente vão surgir as grandes corporações, né? Aquelas empresas que depois vão ser o quê? Vão se tornar multinacionais, né? Exemplo que eu posso dar de uma empresa que surge lá na segunda Revolução Industrial, a própria Ford, né? A Ford ela é uma empresa que hoje em dia ela ainda existe, ela é fabricante de carro, é uma das maiores fabricantes de carro do planeta, mas ela vai surgir lá na segunda Revolução Industrial, né? Então é interessante eu entender isso aí, que quem é desenvolvido hoje não é desenvolvido por acaso, tá? Na verdade você não conseguiu entrar por esse rol de países desenvolvidos em 20 anos, 30 anos. Na verdade é um processo que levou muito tempo, tá? Levou aí pelo menos aí um século, no mínimo, tá? Um século aí de investimento. Uma outra coisa interessante, tá? Não estamos mais na segunda Revolução Industrial, estamos aí na terceira aí. Alguns especialistas falam que a gente já vai entrar na quarta, alguns chegam a falar que a gente até já entrou na quarta, né? Mas existem alguns pontos que tem que ser analisado, né? Se realmente a gente já está na quarta, estamos deixando na terceira. Por enquanto isso não vem muito ao caso, mas o que é interessante vocês entenderem? Quando eu falo de terceira Revolução Industrial, a indústria ela vai dar um boom, ela vai dar um salto tecnológico. E vale lembrar que para eu dar um salto tecnológico, eu tenho que ser um desenvolvedor de tecnologias. Para eu ser um desenvolvedor de tecnologias, eu tenho duas vertentes, eu tenho duas coisas que podem acontecer, duas possibilidades. Uma possibilidade é as próprias empresas, né, as empresas privadas. Exemplo, a Ford lá que participou da segunda Revolução Industrial vai pegar uma quantidade absurda de dinheiro, vai começar a investir em pesquisa, em novas tecnologias, e essas novas tecnologias vão deixar os carros melhores, os carros com mais tecnologia avançada, tecnologia de ponta. Então, uma das coisas interessantes é isso. A segunda coisa que pode acontecer para o desenvolvimento tecnológico e para o desenvolvimento de riqueza é o próprio Estado, é o próprio governo em investir em pesquisa. Como que o governo ele investe em pesquisa? Ou ele pode ser sócio de uma empresa, ele pode ajudar uma empresa diretamente. Lembrando que assim, no Brasil isso não é muito falado, mas lembrando que esse é o modelo alemão de desenvolvimento, esse é o modelo japonês de desenvolvimento. O governo ele acaba se associando com algumas empresas, ele acaba ajudando algumas empresas, né? Ele não deixa simplesmente para as empresas essa responsabilidade, mas ele também é sócio dessas empresas, tá? Na verdade, ele controla muito bem o Estado, né? Ele vai contra uma vertente que a gente ouve falar muito aí de Estado mínimo. Na verdade, o Estado, assim, ele ajuda o desenvolvimento de pesquisas e ele controla essas pesquisas, tá? Então, eu tenho duas possibilidades. Ou o governo ele pode investir em pesquisas, investir através de empresas, investir através de universidades, que é o que acontece no Brasil, né? No Brasil eu tenho a maior parte
das pesquisas de desenvolvimento científico, de desenvolvimento tecnológico vinculado às grandes universidades, às universidades federais e estaduais, né? Ou o governo ele simplesmente pode deixar para as empresas privadas, né? Pode dar certo como não pode dar certo. Lembrando que a empresa privada ela vai ter alguns interesses próprios. Ela vai investir no que é mais lucrativo para ela. De repente uma tecnologia que podia ser barateada, ela não vai ter essa noção de barateamento, ela não vai querer fazer isso a curto prazo. Mas então o que é interessante a gente entender? Independente da política adotada, se for o Estado ou se for uma empresa privada, todos os países desenvolvidos eles investiram muito, investiram pesado em pesquisa científica. Pesquisa científica, eu tenho que entender que vai ser o quê? O resultado, criação de novos produtos, tá? Pode ser na área médica, pode ser na área farmacêutica, pode ser na área eletroeletrônica, pode ser até mesmo um carro, de repente, que vai consumir menos combustível, um carro que ele tenha mais segurança, um eletrodoméstico, um computador, um videogame, uma televisão que vai gastar pouca energia elétrica, que vai ter incorporado, sei lá, conexão com a internet, alta definição. Então, a pesquisa científica ela traz isso. Uma das funções da pesquisa científica é bem simples, desenvolver produtos para esses produtos chegarem até nós consumidores, tá? Então, isso aí é uma das regras básicas da questão do desenvolvimento. Vale lembrar que os países desenvolvidos, na sua grande maioria, eles dão prioridade para dois setores econômicos. Setor secundário, que é a indústria, e atualmente o setor terciário, que é o comércio e prestação de serviço. A maior parte dos países desenvolvidos, eles investem muito pouco no campo, tá? O setor primário ele é meio que deixado de lado. Não é que ele não tem investimento, não é que ele é abandonado. Ele não recebe tanta atenção como o setor industrial e como o setor de comércio, tá? Isso é uma realidade, tá? Tanto é que uma das características para você analisar um país desenvolvido é ver onde a população está trabalhando. Atualmente os países desenvolvidos eles empregam grande parte da população no setor terciário. Vale lembrar que o setor secundário, a oferta de emprego está sendo diminuída ano após ano, tá? Vale lembrar que acontece um fenômeno, que é um fenômeno que não tem como nós escaparmos dele, que é o fenômeno do quê? Da substituição do homem por máquina. As máquinas na indústria, lógico, elas vão produzir muito mais do que qualquer ser humano, e esse efeito aí, ele é um efeito que basicamente ele é inevitável, tá? Então o desemprego estrutural, que é a substituição do homem pela máquina, não tem como você evitar. Mas vale lembrar que nos países desenvolvidos, o que acaba acontecendo? Quando você perde o emprego da indústria, você ocupa um posto de trabalho na indústria, você foi mandado embora, num período de tempo muito curto, você vai ser absorvido pelo setor do comércio, pelo setor terciário, tá? Então, mais ou menos assim, se lá na fábrica de carro, que eu era um operário, que eu produzia carro, eu perdi o meu emprego para uma máquina, provavelmente, se eu entendia bem do equipamento que eu estava produzindo do carro, pode ser que eu arrume um emprego numa concessionária, ou pode ser que eu arrume um emprego numa oficina especializada ali de assistência técnica daquele carro, daquela marca. Tá? Então é interessante a gente entender isso. Nos países desenvolvidos a indústria está perdendo pessoas, está perdendo vagas de trabalho, mas o setor terciário vem aumentando, vem empregando, tá? Coisa que isso não acontece em países em desenvolvimento. De repente você perde o emprego da indústria, mas você não consegue ser recolocado no setor terciário. Tá? Uma outra coisa, os países desenvolvidos eles têm vários mecanismos que são mecanismos rentáveis, né? Um deles que é bem interessante a gente analisar, as bolsas de valores, né? Bolsas de valores elas vão vender o quê? Partes de empresa para quem quer comprar através de ações, né? Eu tenho uma empresa, eu quero vender parte da minha empresa para eu pegar o dinheiro do lucro ali da venda de ações e aumentar o tamanho da minha empresa, eu posso fazer isso. Então, a bolsa de valor é um mecanismo muito presente entre as economias desenvolvidas, né? Tanto é que se eu for pegar nos Estados Unidos eu tenho
Bolsa de Nova York, eu tenho a Nasdaq, né? Se eu pegar na Europa, eu tenho a Bolsa de Londres, eu tenho Frankfurt, né? Da Alemanha, eu tenho várias bolsas muito importantes, tá? E aí uma outra coisa interessante, os países desenvolvidos, eles também têm um grupo de indústrias que acabam gerando muita riqueza, né? Que são as famosas indústrias multinacionais ou transnacionais. Lá no passado, até a década de 80, você chamava de multinacional, tá? Por quê? Alguns analistas, alguns especialistas, eles falam o seguinte, que até a década de 80, comecinho ali de 90, essas empresas, a maior parte delas era muito protegida pelos governos, né? A partir da década de 90, o governo ele acaba não protegendo mais essas empresas e aí a gente muda essa nomenclatura de multinacional para transnacionais. Mas vale lembrar que o sistema lá, o tipo de estrutura continua sendo a mesma, é o que a gente tem que entender, né? Como que funciona uma empresa multinacional? Geralmente eu tenho uma matriz, que é a sede da empresa. Essa sede ela fica localizada no país de origem. Vamos voltar a pegar a Ford. Eu tenho a Ford, a sede da Ford fica nos Estados Unidos. Aí depois da sede você vai ter as filiais. As filiais elas ficam espalhadas pelo mundo inteiro. Exemplo, aqui no Brasil eu tenho uma filial em São Paulo, em São Bernardo dos Campos, e eu tenho uma outra filial na Bahia. Então eu tenho duas fábricas da Ford no Brasil. Essas fábricas elas vão aproveitar basicamente o quê? A matéria-prima do país que ela está instalado, né? Lembrando, para eu fabricar um carro eu preciso de muito aço. O Brasil ele tem ferro, ele tem manganês, que são o quê? As matérias-primas para você ter o aço, né? Essas empresas elas vão aproveitar a mão de obra barata, né? Se eu pegar o custo de um trabalhador no Brasil e comparar com o custo de um trabalhador nos Estados Unidos, o trabalhador americano ele recebe salários muito mais altos do que os nossos, né? Então, para a empresa, é viável você ter mais fábricas aqui, porque é muito mais barato de produzir. E aí uma outra coisa, né? A empresa também está interessada em vender o carro, ela não quer só fabricar o carro, ela quer vender o carro. Então, geralmente, as filiais das multinacionais, das transnacionais, elas ficam localizadas em países que potencialmente são grandes mercados consumidores. Vale lembrar que se eu pensar no Brasil, para fazer uma comparação, o Brasil ele é o 5º país do mundo em população. Potencialmente a gente vai consumir o carro aqui. Muito diferente, por exemplo, da Ford abrir uma filial lá no Uruguai. Uruguai, população do Uruguai, 27 milhões de habitantes. Brasil, população brasileira, 214 milhões de habitantes. Então aqui eu vou consumir muito mais. Então uma das coisas que a fábrica está interessada é em instalar filiais em lugares que você vai ter matéria-prima, mão de obra barata, especializada, mercado consumidor, tá? Vale lembrar que o mundo ele é cheio de multinacionais. Os países desenvolvidos eles têm a maior parte dessas multinacionais, né? Exemplo que eu falei para vocês, Ford, Estados Unidos. No setor ainda de carro, Estados Unidos eu tenho a Chevrolet, que é a GM, que é americana, né? Se eu for pegar outras fábricas de carro para vocês terem uma ideia, a Volkswagen, alemã, né? Se eu for pegar Peugeot, Renault, Citroën, francesa. Se eu for pegar Honda, Toyota, japonesa. Se vocês pararem para analisar, o Brasil ele não tem nenhuma marca de carro brasileira, todas multinacionais. Então o que eu tenho que entender? Os países desenvolvidos eles são detentores das maiores fábricas, das maiores marcas, tá? Faz assim, ó. Para um pouquinho agora aqui, dá uma olhada em volta de você, ó, vê o seu celular, a marca que é, vê o seu aparelho de televisão, que marca que é, vê, por exemplo, o carro do teu pai, vê, por exemplo, o tênis que você está usando, tá? Se você for ver, quase tudo é multinacional, tá? Então, uma das vantagens dos países desenvolvidos é que eles são donos dessas grandes empresas. Como que funciona a multinacional? Vamos voltar para a Ford. O que acontece com a Ford? Ela produziu carros aqui no Brasil, ela lucrou. Parte desse lucro ela vai pagar
todas as despesas, impostos, funcionários, fornecedores de matéria-prima, o que sobrou do dinheiro ali, que é uma quantidade muito alta, eles mandam lá para a matriz americana. Ou seja, a grana, o dinheiro ali, o grosso ali não fica aqui, tá? É mandado para fora. Ah, mas isso só acontece no Brasil? Não, acontece em qualquer filial, tá? A maior parte das matrizes recebem os lucros, tá? E esses lucros, o que é interessante a gente pensar? Volta lá no começo da explicação. Parte desses lucros são aplicados para desenvolvimento de novas tecnologias para eles não ficarem para trás, né? Pensa o seguinte, eu pego uma multinacional, se ela só vai lucrando investindo em pesquisa, não investindo em ciência, não investindo em desenvolvimento, em 10 anos, 15 anos, ela fica para trás. Ela simplesmente vai ser esquecida, ou vai ser atropelada, ou vai ser levada à falência. Vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Hoje em dia, o celular, você tira foto, quantas fotos você quiser, a foto ela passou a ser digital, né? Todo mundo tem acesso à foto. Só que lá no passado não era bem assim. Lá no passado eu tinha câmeras que tiravam foto, e eram à base de filme, né? Na época, a maior produtora de filme no mundo era a Kodak. A Kodak, ela simplesmente foi engolida pelo tempo. Porque o que acabou acontecendo? Eles ganhavam tanto dinheiro produzindo filmes para máquinas fotográficas, tanto dinheiro, que eles acabaram não investindo em novas tecnologias. Que tecnologia? A fotografia digital, a que a gente usa hoje em dia. Ninguém mais usa filme. A fábrica, a empresa, ela simplesmente desapareceu, tá? Então o que é interessante vocês pensarem? Essas empresas, esses países, quando eu falo de desenvolvimento, a base desse desenvolvimento é pesquisa científica, novas tecnologias. Vale lembrar que essas tecnologias, elas são vendidas, né? Por exemplo, para um carro ser produzido no Brasil, vamos pegar a Ford de novo, com uma tecnologia de ponta, imediatamente essa tecnologia não chega aqui, ela vai chegar depois de alguns anos, né? Quem vai consumir essa tecnologia em primeiro lugar? Lá onde está o país, o que? O país da matriz, os Estados Unidos. Depois, com o tempo, chega para nós aqui. Então, o que vocês têm que entender quando eu falo em desenvolvimento? O desenvolvimento econômico, ele não é por acaso, tá? Na verdade, quando você vê qualquer pessoa falar vamos tornar o nosso país desenvolvido em 4 anos, em 5 anos, isso é balela, isso não existe. Esse é um processo que ele já está comprovado, que é um processo que ele é lento. Você tem que mexer em setores ligados à educação, você tem que mexer em setores ligados ao desenvolvimento de pesquisa, você tem que mexer em setores industriais, para depois, com o tempo, você colher o fruto desse investimento. É um investimento a longo prazo, tá? Então, quando eu falo em desenvolvimento, é interessante eu perceber o seguinte: aqueles países que começaram a investir em desenvolvimento científico, em educação, em ter empresas competitivas e fortes, hoje fazem parte desse grupo de países desenvolvidos. Vale lembrar que esse grupo de países desenvolvidos é um grupo de países fechados, tá? Eles não fazem questão nenhuma de outros países terem esse título de desenvolvido, porque quem não é desenvolvido potencialmente vai o quê? Fornecer matéria-prima, vai fornecer trabalho barato, vai fornecer o quê? Mercado consumidor. Então, quando eu falo de países desenvolvidos, trata-se de um grupo bem restrito. Onde eu encontro esse grupo de países? Geralmente no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, alguns países europeus, né, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, né, Holanda, mais alguns outros, né? Aí se eu der um pulinho lá na Ásia, o próprio Japão, né? A China, ela vem tentando entrar por esse grupo de país, mas vale lembrar que não basta só você ser altamente industrializada, como a China tá agora, né? Você tem que resolver problemas também de ordem social, né? Você tem que dar padrões, qualidade de vida boa para a sua população. Vale lembrar que a gente já estudou isso aí. Tem a questão do quê? De renda per capita, tem a questão do quê? Do poder de paridade de compra, tem a questão do IDH.
Tudo isso aí está vinculado ao desenvolvimento, tudo isso aí faz parte desse mundo desenvolvido. Tranquilo? Espero que eu tenha contribuído para tirar a dúvida de vocês. A gente vai se vendo aí no decorrer da semana. Beijão para vocês.